Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula número 18. Eu vou falar aqui sobre o tema O Segredo do Papa São Leão XIII sobre São Miguel Arcanjo. Porque o Papa São Leão XIII, ele teve essas anotações de São Miguel, de pedir para rezar, ele criou a oração de São Miguel Arcanjo, mas muitos não sabiam por que ele criou, né? E aí foi revelado depois desse segredo os motivos e o exorcismo que ele orientou para que nós fizéssemos. Por quê? A imprensa mundial tem relatado nestes últimos anos o segredo até pouco oculto que motivou o mandato de Sua Santidade Leão XIII. Então a nossa Igreja Católica tem tantos segredos que nem tudo ela revela abertamente ainda. E às vezes alguns não revelam também, infelizmente, para impedir da gente saber das verdades, né? Do que está se passando. E claro que isso aqui que ficou oculto, isso é alguma coisa que estava estranha, né? De proibir de revelar este segredo. Então motivou a revelar este segredo do Papa Leão XIII para a reza oficial a São Miguel Arcanjo. O Papa, quando dava a sua ação de graças na missa, ou seja, quando o Papa estava lá no momento da ação de graças, ele estava celebrando a missa, olha o que aconteceu, ele está revelando aqui o que aconteceu, né? A imprensa passou a revelar o que estava guardado como segredo dentro da Igreja Católica. Quando ele estava celebrando a ação de graça da missa, ele viu em determinado dia a terra ser inundada por nuvens sombrias de espíritos infernais. Nossa, até me arrepio todo. Imagine bem o Papa Leão XIII, depois se vocês pesquisam na internet qual foi o ano do Papa Leão XIII, para vocês terem ideia, né? O ano que ele nasceu. Então ele viu a terra inteira cheia, nuvens, imagine a nuvem cobrindo, quando vem aquela nuvem assim de manhã que cobre o céu todo, que você não vê mais o azul do céu cobrindo todo. Então ele viu uma nuvem sombrinha de espírito infernal. Era muito espírito cobrindo, de trevas, cobrindo era o mundo inteiro, o planeta Terra inteiro. Ele viu sendo inundada por nuvens sombrias. E aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo ele terá ouvido mesmo a discórdia entre Satanás com Jesus Cristo. Então ele ouviu, Papa Leão XIII, Satanás conversando com Jesus, entre aspas, né, dando uma discórdia, dizendo-lhe que ele desse mais tempo e ele destruiria a sua igreja. Ele escutou, Papa Leão XIII, dizendo para Jesus, me dê mais tempo que eu vou conseguir destruir a Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que peguem depois aí, vejam o ano dele, para vocês verem como não foi muito longe. Aí qual foi a conversa que ele escutou? Terás o tempo que pedes, depois faremos as contas, respondeu Jesus. O tempo que ele quisesse, ele pediu um tempo para Jesus. Ele pediu um tempo, né? Mas depois vamos prestar as contas para tentar destruir a Igreja Católica Apostólica Romana. Leão XIII, o Papa Leão XIII, iluminado por Deus, compreendeu que era São Miguel que o Senhor havia reservado a honra de precipitar novamente no abismo a Satanás e aos outros espíritos malignos. Ou seja, o Papa entendeu que São Miguel Arcanjo queria resolver esse problema. São Miguel ia pedir as contas a Satanás quando encerrasse o tempo dele, né? Quanto tempo é este tempo que ele pediu? Que o Senhor havia reservado para precipitar. Satanás, ele pediu um século. Um século, só para você ter ideia. Me dê mais um século, eu vou conseguir destruir a Igreja Católica Apostólica Romana. Um século, para você ter uma ideia, são 100 anos. Vamos ver lá a data. Eu não vou dizer aqui não, vocês vão depois na internet, procure qual foi o ano que viveu o Papa Leão XIII. Se foi em 1900, um século, quanto tempo dá de 1900 para cá? Até o ano 2000. Isso significa dizer que o século dado por Deus para Satanás já encerrou. Isso se for no ano 1900, por isso que vocês vão ver fazer as contas vocês mesmos, né? 100 anos, então você vai contar esse século, tá? E quem é que viria para poder prestar contas e combater contra Satanás para pôr fim a isso daí? São Miguel Arcanjo, que ele entendeu. Aí a oração composta por sua santidade anda aí de boca em boca e é rezada por milhões e milhões de cristãos em cada dia. E aquela oração de pequenas orações. São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate, porque ele compôs para poder invocar São Miguel Arcanjo para pôr fim a esta ação de Satanás. E este mesmo pontífice ainda fez uma outra coisa. Ele compôs ainda um exorcismo contra Satanás. E os anjos rebeldes,
que tem o seu nome, é chamado Exorcismo de Leão 13. No Exército de São Miguel Arcanjo eu coloco lá todo dia, para que todos nós possamos fazer este exorcismo. Este exorcismo é para combater todos os males da nossa vida. Por isso que você tem a oportunidade, não deixe de fazer esse exorcismo de Leão 3 todos os dias, para destruir aquilo que você quer alcançar, cura e libertação. Então ele compôs por quê? Porque ele viu esses demônios, essa multidão de demônios. Então ele criou o exorcismo, e que nos mostra a ação nefasta do maligno nos nossos dias e como é necessário recorrer à poderosa intercessão da Virgem Maria de São Miguel Arcanjo no ataque contra as forças do mal, quer se trate de males físicos. Esse exorcismo ajuda tanto nos males físicos, que pode acontecer até um milagre na sua vida, de algum mal físico, ou seja, como da alma interior seu, pode ser o mal do sentimento interior que pode estar, psicológico, mental ou espiritual. Então, esta oração de exorcismo é tão poderosa que ela serve para tudo. O Papa Leão 13 já fez para vencer tudo. Você que pode ter um câncer, pode alcançar você rezando a oração de exorcismo. Eu costumo às vezes passar para todo mundo que me procura essa oração de exorcismo, que ela já serve para tudo. Eu até digo que é a oração do clínico geral, né? Toma essa oração aqui, que serve para tudo. Nos médicos eles dão o que quando eles não sabem direito, que serve para tudo? É o, como é que chama? Corticoide. O médico não sabe o que é, não sei o que, tudo é corticoide. Toma corticoide, como corticoide. Para tudo, né? Para tudo quanto é de doença. Então, neste campo espiritual, o exorcismo do Papa Leão 13, que no exército a gente bota lá este exorcismo para que você possa fazer, para vencer. Inimigo dos homens, Satanás tem inveja deles e ainda quando parece ajudá-los, favorecendo-os em vida de dinheiro, sensualidade e sorte, é sempre tendo em mira sua condenação eterna. Então, Satanás é tão inimigo dos homens que tudo que ele parece estar ajudando aqui na Terra, com pessoas que recorrem a ele para poder se beneficiar, ficar rico, ou estando no lado da sensualidade, como a gente vê aí esta serva de Satanás, Anitta, né, que é o lado da sensualidade, ganhando dinheiro, ficando rica, não tem inveja dela não, que ela está trabalhando para Satanás, né? Ele tem por detrás buscar a alma. Então não se preocupa não se a Anitta não se converter. Por isso que às vezes eu não tenho medo de dizer a essas pessoas, se não se converter, você vai para o inferno. Está bem claro e óbvio, né? É para o inferno direitinho. Então sua santidade, o Papa Pio XI recomendou que se pedisse a São Miguel por intercessão, sua intercessão, a conversão da Rússia, né? O Papa Pio XI pediu na época de Fátima que São Miguel Arcanjo intervisse para que a Rússia se convertesse, porque a Rússia é um país disseminador de levando, é por culpa dela que hoje no Brasil está esta confusão de cancelamento, porque é culpa da Rússia de há muito tempo, de querer perseguir os cristãos. Mas aí vem também o Papa Pio XII, para a gente encerrar, conhecido como Pastor Angélico, proclamou no dia 8 de maio de 1940, ele disse o seguinte: que é urgente hoje que a gente recorra à proteção de São Miguel, lembrando que ele é o protetor e o defensor da Igreja dos Fiéis, o guardião do paraíso, o apresentador das almas junto de Deus. Então, quando você morre, quando eu morro, São Miguel Arcanjo vem buscar a sua alma, ele vem até você, você vai ver ele, e ele vai te apresentar lá diante do trono de Deus, ele vai te buscar e lá você vai receber o julgamento. Se o seu julgamento foi para o purgatório, ele vai te levar e te botar lá no purgatório, nas prisões do purgatório, até você se purificar dos pecados que você não se purificou aqui na terra. Por isso passamos até essa intimidade, este amor a São Miguel Arcanjo, para que ele nos dê força. O anjo da paz e o vencedor de Satanás. E no dia 8 de maio de 1945 fez novamente este apelo, o Papa Pio XII. Ele disse o seguinte: soltai o estandarte do ilustre arcanjo, repetiu o seu grito, quem é como Deus? Que a gente saiba repetir este grito como a gente tem feito no nosso grupo, né? Quem é como Deus? Quem pode mais do que Deus para vencer essas coisas da sua vida? Ninguém, nada. Nada se a gente confiar em Deus. E perante as ofensivos ataques maçônicos, o ilustre pontífice, olha o que o Pio XII fez contra os maçons, que ele disse aqui, né? Ele disse, designou São Miguel como modelo e protetor da ação católica. Perante tais exemplos e apelos vindos de tão alto, recorremos a São Miguel Arcanjo cheio de confiança. Então, para vencer também a praga da maçonaria, recorremos a São Miguel Arcanjo.
onde dentro da nossa igreja católica também tem essas pragas da maçonaria, que infelizmente muitos padres sabem que é condenado pela igreja católica, que é o próprio padre que apoia a maçonaria já está excomungado. Ele é expulso da igreja, ele já está excomungado, e você também fiel, que é maçom, assumido, também está excomungado automaticamente. Então, que nós possamos, irmãos, com essas histórias da aparição de São Miguel Arcanjo, continuar cada vez mais nos fortalecendo e a nossa fé aumentar nessa força, nessa caminhada com o arcanjo. Então, quem como Deus, ninguém como Deus. Encerro por aqui e na próxima aula, a número 19, nós vamos conhecer a história de como surgiu o rosário de São Miguel Arcanjo, o rosário que a gente reza. Até mais.